Olá, amigos. Estamos aqui para mais um Momento Democrático, programa do portal RC1. Eu e Ronaldo Bianchi vamos entrevistar Henrique Rezinski, executivo brasileiro de ampla experiência internacional e em grandes empresas, foi vice-presidente da Embraer, foi diretor da BG, British Gas, foi diretor da Eneva, iniciou sua vida, creio eu, no BNH, e é uma pessoa amplamente preparada para conversar conosco sobre os desafios que a situação internacional está trazendo para o Brasil de hoje e como a nossa chancelaria, o nosso Ministério de Relações Exteriores vem enfrentando, como o Brasil vem enfrentando. A gente até sabe que o Ministério das Relações Exteriores ele é o responsável, mas ele também se curva aí às pressões, aos interesses maiores políticos do Brasil. Claro, é assim mesmo que tem que ser, que deve ser. Então eu vou pedir ao nosso Ronaldo Bianchi que abra o programa aí e faça a sua primeira pergunta, abrindo para o Henrique a sua participação. Olá, Henrique, prazer tê-lo aqui conosco. Eu percebi que você trabalhou 10 anos como vice-presidente da Embraer, e a Embraer é uma marca internacional brasileira, reconhecidamente importante no cenário mundial. E o Brasil é um país que carece de marcas mundiais. A minha visão, Ronaldo, é a seguinte. Eu acho que a Embraer é um exemplo daquilo que deve ser feito. É uma trajetória longa, mas eu tenho convicção de que é o caminho correto. A Embraer não surgiu como uma empresa no cenário nacional e internacional. A primeira coisa que foi feita logo depois da guerra, quando Montenegro vislumbrou a importância do Brasil ter uma indústria aeronáutica, foi criar uma instituição de ensino. Ele criou o ITA e procurou uma parceria muito forte para a criação do ITA, que foi o MIT. Só para vocês terem uma ideia, o MIT, até hoje, considera o ITA a instituição mais próxima do MIT, sob ponto de vista, vamos dizer, de parceria. O ITA, o primeiro reitor do ITA foi do MIT. E o ITA foi criado como uma escola de excelência. Formou gerações de engenheiros aeronáuticos. Para vocês terem uma ideia, a Embraer hoje, que tem mais de 20 mil funcionários, sendo que 7 mil são engenheiros aeronáuticos, 98% vindos do ITA com doutorado e pós-doutorado. Esta massa crítica é fundamental. Mas a coisa não ficou, ainda eu estou falando antes da criação da Embraer ainda, que foi a criação do CTA. A criação do CTA propiciou ao Brasil absorver tecnologias e começar, em São José dos Campos, a montagem de aviões. Conhecimento sobre a aviação. E só depois é que a Embraer foi criada. A Embraer foi criada como uma empresa estatal, e eu costumo dizer que se ela não fosse criada como uma empresa estatal, ela não existiria. Por outro lado, se ela continuasse como uma empresa estatal, ela também não existiria mais. Ou seja, o Estado cumpriu a função dele de realmente criar uma entidade com uma massa crítica de cientistas importante e, no seu devido tempo, quando foi necessário você criar os mecanismos modernos de gestão, você privatizou a Embraer. Eu estou simplificando a história, evidentemente, porque ela é muito mais complexa. Mas o fato é que, só para responder a tua pergunta, eu acho que a Embraer
é produto de uma história importante que vem desde a criação do ITA. E essa marca foi, vamos dizer, forjada no exercício dessa tecnologia, dessa gestão, e tornou-se uma marca internacional quando se mostrou capaz de competir internacionalmente. A competição, você pode imaginar que a competição internacional, num ramo tão avançado tecnologicamente, quem não estiver no estado da arte, dança, não sobrevive. Então, a marca Embraer foi construída com base na sua competência de estar no estado da arte a nível internacional. Eu não vejo, esse é o caminho. Esse é o caminho para a criação de marcas. Só para completar, Henrique, é interessante a sua observação sobre o Brigadeiro Montenegro, e tem o livro do Fernando Moraes, que é a biografia dele. Então, vou deixar registrado aqui para quem tiver interesse em conhecer mais a fundo esse assunto. A biografia do Montenegro está registrada no livro que o Fernando Moraes escreveu, a pedido da família. Muito bem lembrado, Ronaldo. Realmente é uma leitura extremamente prazerosa e é uma lição de brasilidade. Henrique, vamos agora conversar mais aqui sobre o seu lado de internacionalista. Você é conselheiro do SEBRE, que talvez seja, hoje em dia, o mais importante centro de estudos internacionais em atividade aqui no Brasil. E a gente está vivendo aqui um mundo, como diz aí o jargão, cada vez menor, né? E nesse mundo cada vez menor, é claro que os conflitos regionais tendem a ganhar expressão mundial. Os países são obrigados a se posicionar e a se colocar em conflitos em outros continentes, em outros hemisférios. Está tudo muito relacionado, né? Hoje em dia, há uma quantidade de conflitos no mundo muito grande. Você tem disputas armadas no Mali, na Síria, no Afeganistão, em Mianmar, no Iraque, no Iêmen, em Boko Haram. Alguns são guerras entre estados, outros são guerras civis, outros são originados das disputas do tráfico de drogas com o Estado, coisas até inimagináveis há pouco tempo, não é? Nós temos no México uma situação bem ruim, aqui no Brasil, infelizmente, também as coisas não caminham bem nesse caminho, não é? A América do Sul, até hoje, até esse momento, está conseguindo evitar isso e nós, pelo menos, estamos tendo paz aqui na América do Sul. Nós temos grandes problemas, mas paz nós estamos tendo. Até que, há poucas semanas, a gente está vendo essa paz ameaçada por uma disputa internacional centenária sobre um território entre a Venezuela e a Guiana, e que a Venezuela demonstrou uma impaciência aí sobre a falta de resolução que está ocorrendo. Claro que a descoberta de petróleo a descoberta enorme de petróleo lá no território da Guiana aguçou esse problema. Você vê potencial nesse conflito de realmente transformar aqui a nossa América do Sul num cenário de guerra com tropas norte-americanas, influência russa, enfim, a gente tendo que, além de todos os problemas que nós temos, ainda despender verbas e vidas numa guerra? José Carlos, eu não vejo um cenário de guerra, por várias razões, mas não vejo um cenário de guerra, mas vejo uma situação muito preocupante, principalmente em relação à Venezuela. Deixa eu só contextualizar um pouco essa questão da Venezuela, porque eu gostaria de fazer uma distinção entre o que eu considero uma esquerda democrática, social-democrática, que construiu, numa alternância de poder, países democráticos na Europa, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Estados Unidos, e principalmente na Escandinávia. Então, essa é uma esquerda que tem contribuído muito. A outra, que é herdeira
simplesmente de regimes autoritários que continuam se dispondo a chamar de esquerda e que, na minha opinião, são meramente ditaduras e que se transvestem de esquerda. Eu colocaria a Venezuela neste segundo contexto. Então, eu acho que o objetivo da Venezuela, nesse caso, diante de um empobrecimento brutal da sua população, diante de problemas internos extraordinários, eu vejo isso principalmente como uma manobra diversionista clássica de procurar um inimigo externo. Existe uma questão centenária, como você disse, Zé Carlos, e no qual até a Venezuela tem argumentos muito importantes até, mas que têm que ser resolvidos na arena internacional e por intermédio de mediação internacional, e não dessa maneira. Então, eu vejo esse episódio como mais um episódio preocupante de uma esquerda, entre aspas, que nos preocupa muito, porque ela não representa verdadeiramente um posicionamento de uma esquerda democrática. Henrique, o Brasil vive uma dualidade no Ministério das Relações Exteriores, ou a política de relações exteriores, se não for uma relação até tridimensional, né? Você tem o assessor especial, o Celso Amorim, aí você tem o ministro das Relações Exteriores, o Vieira, e tem o próprio Lula, que também dá os seus pitacos. Isso não desorganiza a imagem do Brasil no exterior? Eu concordo inteiramente com você. Eu acho que nós estamos hoje... Eu falei na Venezuela, não mencionei o Brasil, mas eu acho que nós estamos, pelo menos parcialmente, dentro desta mesma situação da Venezuela. Nós temos hoje uma política externa também que se diz de esquerda e que, na minha opinião, não é de esquerda, porque ela apoia ditaduras, apoia o terror, ou pelo menos relativiza o terror. Enfim, eu acho que a política externa brasileira, ela, primeiro, como você diz, ela está sendo conduzida por duas cabeças. Eu acho que a cabeça principal aí, o cérebro principal, é o Celso Amorim, que é um homem extremamente inteligente, preparado, e que tem uma agenda internacional, na minha opinião, extremamente isolacionista em relação ao Brasil. Então, na minha opinião, o que está acontecendo no Brasil é uma dicotomia muito grande e um maniqueísmo extremamente complexo em relação aos problemas internacionais. Vide Ucrânia, vide a guerra de Israel com o Hamas. Enfim, nós estamos assumindo posicionamentos e nos arvorando de candidatos a mediadores. Quando você quer mediar um conflito internacional, você não toma partido a priori. É difícil você se apresentar como mediador quando já se sabe a tua opinião a priori sobre o conflito. É claro que no caso da Venezuela e da Guiana, o Brasil sempre será chamado por causa da sua importância regional. Então, o Brasil acaba, vamos dizer, sendo um protagonista. Mas ele não é um protagonista, na minha opinião, crível para servir de mediador num conflito dessa natureza. Olha, entre essas guerras todas que a gente citou, eu creio que tem duas guerras que realmente estão afetando o mundo, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia e agora essa guerra de Israel com o Hamas, não é? São duas guerras, são dois conflitos que mexem na geopolítica mundial. A Ucrânia e a Rússia, as pessoas não se dão conta, mas são os dois maiores países da Europa que estão em guerra. São os dois maiores territórios da Europa, são o território russo e o território ucraniano. Nós temos uma guerra envolvendo esses dois países.
E a guerra de Israel com Hamas é uma guerra que traz séculos de conflitos à tona. O mundo não consegue achar uma solução, as partes não conseguem achar uma solução, e a toda hora não, mas periodicamente a situação explode e é sempre para as populações civis, para as populações envolvidas, episódios tristíssimos e de muita violência. Essas duas guerras, Henrique, praticamente, em termos militares, estão resolvidas. Creio que ninguém ainda acha que a Ucrânia vai ganhar da Rússia, e muito menos que o Hamas possa vir a ganhar de Israel. Creio que militarmente isso são questões resolvidas. Como é que o mundo vai ficar depois disso aí? Como é que essas guerras vão evoluir? E especificamente a respeito da guerra de Israel com o Hamas, que é a guerra que está mais evidente, mais no noticiário, como é que você está vendo esse desenvolvimento? A questão é extremamente complexa, né? Isso, obviamente. Eu costumo citar um amigo meu uma vez me perguntou se eu considerava ele antissemita. Eu disse, sim, considero. E ele ficou muito, muito magoado e meio desconcertado. Ele disse, mas por quê, Henrique? Só porque eu fico criticando Israel? Não, eu sou um crítico também de Israel. O problema é que você só critica Israel. Quando num conflito dessa complexidade você só consegue atacar um lado, é porque realmente nesse caso, é uma posição totalmente antissemita. E eu volto a dizer que é antissemita, por quê? Porque o antisionismo, que é onde os pretensos intelectuais se colocam para dizerem que não são antissemitas, eu acho que essa é uma questão que tem que ser esclarecida com muita convicção. E aí eu tenho que voltar um pouquinho na história. O único movimento antisionista que não foi antissemita foi o Bund. O Bund era o Partido Socialista, era o maior partido judaico na Europa Oriental. Ele era um partido socialista, não era comunista, ele se recusou a entrar no Terceiro Internacional, mas ele era um partido que era antisionista. Por que ele era antisionista? Porque ele acreditava que o problema do antissemitismo se resolveria com a vinda do socialismo no mundo e que, com isso, você eliminaria o antissemitismo através de uma sociedade mais fraterna. E o Bund acreditava que o sionismo era uma forma de nacionalismo, ou seja, a criação do Estado de Israel era uma forma de nacionalismo e que não resolveria o problema do antissemitismo. Eu estou colocando isso porque, depois dessa disputa entre o Bund e o Partido Sionista, você não tem mais uma discussão sobre antisionismo. É como você ser anti-americano, anti-Brasil. Não existe. Depois da criação do Estado de Israel, não existe antisionismo. O antisionismo só tinha sentido, na acepção correta da palavra, antes do advento do Estado de Israel. Nessa disputa entre o Bund e os sionistas, infelizmente a história acabou dando razão aos sionistas. Por quê? Se Israel tivesse sido criado antes da Segunda Guerra, você poderia ter tido muito menos vítimas, entre os 6 milhões de vítimas, porque Israel teria sido um refúgio natural para o antissemitismo europeu na época. Então, eu só trouxe essa questão porque eu fico pasmo como é que esse termo antisionismo acoberta todas as coisas que você
justifica para ser antissemita. E aí eu volto mais uma vez a essa questão. A criação do Estado de Israel foi foi uma decisão da ONU. Uma decisão da ONU que criou uma partilha da Palestina em 2 estados. Um estado árabe e um estado judeu. Não tinha Palestina, era uma região com mandato britânico, e antes com mandato otomano. Palestinos eram os que viviam na Palestina, judeus e árabes e cristãos, todos eram palestinos. Meu sogro veio para o Brasil, judeu, veio para o Brasil com passaporte palestino. Então, essa questão da divisão, da partilha da Palestina, foi a origem de toda essa história, que não é tão antiga assim, não. Os judeus e árabes conviveram durante séculos de maneira bastante, vamos dizer, harmoniosa, talvez seja, mas sim, harmoniosa na Península Ibérica, enfim, nos países árabes. O problema surgiu com a criação do Estado de Israel. E mais, surgiu com a criação do Estado de Israel, que foi apoiado pela União Soviética. Essa questão de dizer que Israel é uma ponta de lança do imperialismo americano é uma falácia. Israel foi criado, a Guerra da Independência de Israel, quando os árabes resolveram invadir, 7 países árabes resolveram invadir Israel, os judeus lutaram com armas tchecas. E se não tivessem tido as armas tchecas, não teriam ganho a guerra. Então, essa questão de que Israel foi criado como uma ponta de lança do imperialismo norte-americano é uma falácia. Israel foi criado como um país extremamente socializado. As bases de Israel, tanto as bases antes da criação do Estado, já estavam lançadas as bases do Estado. O Estadrut, que era a Central Única de Trabalhadores, a Haganah, que era a parte armada do exército de Israel, pré-Estado, isso já estava consolidado. Israel foi criado com bases extremamente socialistas, social-democratas da época. O Mapai era um partido social-democrata. E que até hoje, apesar da alternância do poder, permanece. Israel é um país social-democrata até hoje. Uma forte base sindical, uma distribuição de renda altíssima e com uma participação de várias etnias dentro do Estado de Israel. Árabes, cristãos, drusos. Essa questão de colocar a questão do apartheid de Israel também é uma falácia. Eu estou colocando algumas falácias, porque não que eu esteja eximindo Israel. Israel é um dos culpados pela ausência de paz. Não estou eximindo Israel pela ausência de paz com os palestinos. Eu só estou colocando algumas falácias que certamente não devem persistir, pois que elas atrapalham uma discussão realmente centrada na realidade e na história. Então, o apartheid de Israel também é uma falácia. Qual é o apartheid? Onde você tem árabes na Suprema Corte, no parlamento, até há pouco tempo no governo Lapid, o governo árabe fazia parte da coalizão do governo israelense. Você for a um hospital israelense, você vai ver dezenas de médicos, enfermeiras árabes. Nas universidades, você tem mais, o percentual de árabes em Israel é de 18%. A população árabe nas universidades israelenses é de 23%. Que apartheid é esse? Fala-se muito na lei do retorno. Israel não é contra a lei do retorno em relação aos refugiados árabes que foram
Parte saíram na Guerra da Independência e parte foram expulsos realmente. E fala-se que Israel é contra essa lei do retorno dos árabes. Ora, existe uma lei de retorno em Israel que garantiu a vinda de 1 milhão de judeus dos países árabes que foram expulsos dos países árabes. E essa lei do retorno, como existe a lei do retorno na Itália, na Alemanha, existem vários países com leis de retorno, foram as leis de retorno. Israel não tem, na minha opinião, obrigação de receber os árabes que saíram depois da Guerra da Independência. Eles têm que ser absorvidos pelos países árabes. Enfim, algumas falácias são realmente perturbadoras quando você vê o que está acontecendo na mídia sobre o conflito com o Hamas. Especificamente sobre o conflito com o Hamas, o conflito com o Hamas não é um conflito com os palestinos, porque o Hamas ele é absolutamente contrário à criação de um Estado palestino. O Hamas quer a expulsão dos judeus de Israel. E ele é contra a criação do Estado palestino. Então, a luta contra o Hamas, que é uma luta contra uma entidade terrorista, não é uma luta contra o povo palestino. De fato, isso é outra questão. Quando a gente analisar por que Oslo até hoje fracassou na criação de um Estado palestino, eu acho que existem culpabilidade de parte a parte, tanto de Israel quanto dos palestinos. Mas na questão do Hamas, não há como confundir a guerra com o Hamas com o conflito com os palestinos. A guerra com o Hamas é uma guerra contra o terror. Israel aboliu o terror. Só para colocar de novo no contexto histórico, Ben-Gurion, quando ele estava ainda na luta pela criação, pela saída dos britânicos da Palestina, existia um grupo judaico chamado Grupo Stern, que fez o atentado no hotel King David, matando dezenas de britânicos. Ben-Gurion, que era o chefe da Haganah, que era o chefe das Forças Armadas judeu, ele exigiu que o Grupo Stern depusesse as armas, porque ele declarou, isso está nas memórias dele, que não se cria um Estado com terror. E o Grupo Stern não depôs as armas. E ele foi lá e matou os caras. Esse é o único episódio na Guerra da Independência de Israel onde judeus mataram judeus. E foi exatamente pela questão principista do terror. O terror como forma de luta não leva a nada. O terror só tem uma função, é desestabilizar o inimigo. E, aliás, falando nisso, o Hamas está ganhando a guerra. Por que isso, Henrique? Por que você acha que o Hamas está ganhando a guerra? Eu acho que o Hamas está ganhando a guerra. Eu não acho, não. Eu diria que eu tenho certeza. Por quê? Primeiro, ele abalou psicologicamente a psique dos israelenses de forma única, desde a criação do Estado. Existe hoje um abalo psicológico terrível na população israelense. Número 1. Número 2, o Hamas paralisou a economia israelense. Israel está parado. Número 3, o Hamas ganhou a guerra da mídia. A mídia internacional é a favor do Hamas. Número 4, talvez uma das coisas mais trágicas, na minha percepção da vitória do Hamas, é os hearts and minds dos jovens nas universidades americanas e europeias. É impressionante essa vitória. Esse antissemitismo que está brotando de maneira muito dolorosa, muito preocupante nas universidades americanas, é muito preocupante. É claro, você pode, eu diria que eu não vou te dizer isso como um único fator, mas
os 5 bilhões de dólares colocados na Ivy League americanas, nesse período, com direito a interferir no staff e no currículo, realmente foi uma medida bastante eficaz dentro das universidades americanas. E não é só isso. Na realidade, a juventude ela tem sempre uma vocação de procurar o lado mais fraco de uma maneira muito emocional, o que é natural do jovem. O jovem realmente, ele fala mais com o coração do que com a racionalidade. E a venda dessa questão de que o Hamas é meramente um resistente, é um militante na luta contra o opressor, é um discurso que está lá e que cola, né? Perfeito. Henrique, quando aqui a gente fala de... Você falou dos países onde árabes e judeus convivem bem, eu creio que o Brasil é um desses países, né? Você mesmo aqui em São Paulo, você encontra árabes e judeus, por exemplo, dividindo ali o comércio, né? Ali na cidade de São Paulo, a passos, o comércio dos judeus e o comércio árabe, não é? Você crê que essa onda de antissemitismo que você está identificando, crescendo no mundo, ela tem potencial de crescer aqui no Brasil? Você tem vê isso também com preocupação aqui na nossa terra? Olha, não só tenho preocupação, como os dados são de que está crescendo e muito. É difícil falar sobre antissemitismo, porque é de uma complexidade muito grande e você se remete, aí sim se remete a 2000 anos, enfim. Mas o fenômeno do antissemitismo é uma doença da humanidade, uma das, né? Não estou dizendo que seja a única. É uma doença da humanidade. O antissemitismo sempre esteve presente. O antissemitismo ele tem, ele brota. Ele não brota do nada. O antissemitismo está lá presente dentro da estrutura das pessoas. Ele tem raízes históricas muito profundas. E como todos os preconceitos, ele é de ordem emocional muito grande. Apesar de que você, ao longo da história, tenta racionalizar em teorias esse antissemitismo de formas extremamente perigosas, como foi a Inquisição, teve todo um arcabouço teórico. Nazismo nem falar, teve todo um arcabouço teórico também, todo ele cientificamente montado para mostrar o perigo do judeu no mundo. A Rússia, os protocolos do Sábio de Sião, que é outra forma de mostrar, de tentar justificar os pogroms dos czares contra as populações judaicas. Enfim, então o antissemitismo está lá. Ele não é uma coisa que nasceu de repente na guerra com Hamas, não. Ele simplesmente aflora. E o afloramento desse antissemitismo exige uma clareza muito grande das pessoas para não, muitos ingenuamente e outros convictos, embarcarem em coisas muito perigosas. Eu estou olhando o Brasil também com preocupação. E eu não posso deixar de mencionar a posição do governo brasileiro. A posição do governo brasileiro de relativização
dos atentados do Hamas é muito, muito triste. É cínico, né? É mais do que triste, é cínico, Henrique. É cínico. É cínico. Claro que é cínico. Porque uma coisa é você criticar o governo Netanyahu, eu critico, eu acho um governo horroroso. Não tenho nenhuma simpatia pelo governo do Netanyahu. Agora, você justificar isso com uma ação de terror, que é o maior atentado antissemita desde o Holocausto, com crimes hediondos de crianças, queimando crianças, atirando na vagina das mulheres, estuprando. Isso é forma de luta. E o governo brasileiro relativiza isso, dizendo que, por outro lado, o governo israelense também é culpado. Quer dizer, é inacreditável. A justificativa para não reconhecer o Hamas como grupo terrorista, porque a ONU não reconhece o Hamas como grupo terrorista. A ONU reconhece. A ONU nomeia o Irã como presidente do Comitê de Direitos Humanos. O que você está esperando da ONU nesse aspecto? Então, essa posição me preocupa, porque ela sim aumenta o antissemitismo no Brasil. Você vê passeatas, pessoas gritando do rio ao mar. Rio ao mar significa aniquilar fisicamente 8 milhões de judeus de Israel. É isso que significa, é isso que se está lutando. Então, o antissemitismo no Brasil é preocupante, sim, porque eu acho que não houve uma atitude firme do governo brasileiro em repudiar, vamos dizer, sem nenhum tipo de relativismo, a ação do Hamas e o reconhecimento do Hamas como um grupo de terror. É claro que isso fortalece o antissemitismo. Mas, Henrique, eu acho que não é só o governo brasileiro, eu acho que os partidos políticos brasileiros não estão agindo, estão quietos. Se o governo não tem uma atitude, por que os grupos políticos não tomam uma atitude? É inacreditável, certo? Senão daqui a pouco nós vamos ter uma explosão tipo AMIA em 94 na Argentina, que matou no mínimo 85 pessoas, depois a coisa para julgamento em 98 e o promotor público Nisman é assassinado na véspera da apresentação contra a presidente Cristina Kirchner, que, a pedido do Irã, pediu para abafar o caso. Então, e nós somos amigos do Irã. O governo brasileiro é amigo do Irã. E o Irã está por trás do Hamas. O Brasil é parceiro estratégico do Irã. Exatamente. E há muitos anos, desde a época, na época, era do Iraque também, na formação de foguetes antiaéreos, terra-ar. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu colocar isso, a sua questão muito bem colocada, Arnaldo, porque isso me leva a uma outra questão, a questão do Irã, certo? Eu tenho ouvido muitas análises sobre a questão do Irã, sobre a retórica do Irã, sobre a destruição de Israel. A minha percepção sobre o assunto é a seguinte: se existe um povo, não é o único, mas se existe um povo que não pode jamais não levar a sério as ameaças, é o povo de Deus. Não há como. A história é plena de demonstrações de que as ameaças, principalmente partindo de países poderosos, o Irã é uma força regional importante. O Irã tem a cultura persa, Henrique. É a cultura persa. É mais do que sim, não é só arábica que está contra o Irã. É a persa. Eles não se identificam como arábicos. Claro, eles não são árabes, são persas. Eles não são árabes. Claro. É impressionante. A única democracia do Oriente Médio é Israel. Você goste do Netanyahu ou não goste,
é o sujeito que a maioria quis, não é? Mas é uma democracia. O resto são todas autocracias. Essa que é a verdade, monárquicas ou eclesiásticas. Não, e o pior, Ronaldo, é que você vê no Irã, o que é o Irã? É um regime teocrático, ditatorial, sangrento. Eu estudei na UCLA em 76 e o nosso diretório de brasileiros, a gente dividia o diretório com os iranianos. E os estudantes arianos eram todos eles do Partido Comunista, todos. E eles acreditavam piamente que a estratégia de trazer o Ayatollah para o Irã seria uma forma de derrubar o Shah e assumir o poder. Só que eles voltaram ao Irã, foram engolidos pelo Ayatollah e foram para as prisões. Esses meus amigos que estudavam na UCLA, ninguém sabe o paradeiro deles. O regime do Irã apedreja mulheres ditas fiéis, tortura, mata em praça pública, mata homossexuais, e é um regime apoiado por essa esquerda, pseudo-esquerda, que eu não reconheço como esquerda. A esquerda histórica jamais apoiaria um regime desses. A esquerda histórica é uma esquerda democrática. Então, eu estava dizendo que os judeus não podem levar esse tipo de ameaça como meramente retórica. Elas são sérias. A guerra com o Hamas é uma guerra com o Irã. O Hamas é o Irã. O Hezbollah é o Irã. E por aí vai. Então, Israel está numa guerra com o Irã. Essa que é a verdade. E ninguém sabe como é que isso vai terminar. Essa que é a grande indagação. O Zé Carlos, no começo, me perguntou como é que essa guerra vai terminar. Ninguém sabe, Zé Carlos. Infelizmente, ninguém sabe. Eu tenho o meu wishful thinking. Minha esperança é que haja uma coalizão de Israel com os países árabes para recolocar a autoridade palestina no poder em Gaza. Uma autoridade palestina também, vamos dizer, rejuvenescida, democrática também, que faça com que haja uma coalizão internacional dos árabes e judeus para a criação de realmente um Estado palestino. Essa é a minha esperança. E está longínquo no momento, mas é a minha esperança, porque a oportunidade dessa vitória militar que vai ocorrer em Gaza, apesar de terem tantas mortes, tantas desgraças, mas a oportunidade histórica é de fazer com que se retome onde Oslo parou, que é uma administração autônoma na Cisjordânia e em Gaza, e a discussão do status final de Jerusalém e a criação de um Estado palestino. Eu não vejo outra saída, não vejo. Qualquer outra saída me parece extremamente dolorosa. Perfeito. Henrique, infelizmente a gente está chegando aqui no final do nosso tempo. Eu acho que você deu aqui para nós todos aqui um panorama difícil de se obter sobre a situação. E você fez aí você se colocando, mostrou que a situação tem múltiplos aspectos para ser vista. Né? Você não foi neutro, mas não sendo neutro mostrou que tem outros lados também para serem olhados nessa questão. Israel também tem a sua culpa, também tem os seus erros aí a serem expurgados, mas que não será na guerra, não será correndo sangue que esse processo será feito. Né? Isso será feito numa mesa de negociação, se Deus quiser. Eu queria, então, aí te dar aí o programa
suas últimas palavras aí e agradecer, em nome aqui do Portal RC1, em nome aqui da equipe, aqui do programa, o seu tempo e a sua disponibilidade. Ricardo, mais uma vez eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar conversando com você e com o Ronaldo. Foi um prazer muito, muito grande. Eu só quero deixar minhas palavras finais numa visão mais otimista, né? Porque a gente esquece também os êxitos alcançados nesse conflito do Oriente Médio. O Amos Oz, que é o criador do País Agora, um grande pensador israelense, ele dizia assim: o pior conflito é aquele em que os dois têm razão. É o pior conflito que tem. Mas, a despeito disso, é preciso acreditar na paz. E foi assim que, se acreditando na paz, que se fez a paz com o Egito. Devolveram território, o Sinai foi devolvido. Só um parênteses: Israel é o único país do mundo, me diga outros se vocês tiverem, é o único país do mundo que ganhou guerras e não incorporou territórios. Único. Mas, voltando, então a guerra, a paz com o Egito, depois a paz com a Jordânia, também foi conseguida. Oslo, que foi apesar de todo mundo dizer Oslo foi um fracasso, não, Oslo não foi um fracasso, não. Essas coisas têm que ser olhadas sob uma visão temporal. Oslo está em processo. E há os que acreditam muito que Oslo tem que ser levado até o final. Você vê os acordos de Abraão, esses acordos feitos com os Emirados, com Marrocos, são fatos importantes na direção da paz. Então, nós não estamos falando sobre circunstâncias meramente fantasiosas. Estão lá. São negociações duríssimas. Quando o Sadat foi ao parlamento israelense, ao Knesset, depois da guerra de 73, antes do acordo, teve a coragem incrível, um estadista. Ele chegou no parlamento e a Golda Meir disse para ele: por que você demorou tanto para vir? É uma palavra, é uma frase que denota o anseio que sempre existiu em Israel pela paz. O grande inimigo da paz em Israel e o grande aliado da extrema-direita é o terror. Quem coloca esses governos no poder é o terror. Logo depois dos acordos da reunião de Camp David, quando Barak ofereceu 95% do território e Jerusalém Oriental como capital, e os países árabes não apoiaram. Denis Ross descreve isso num livro maravilhoso. E começa a segunda intifada, é uma oportunidade perdida. Foram dezenas de oportunidades perdidas. Mas eu ainda tenho muita esperança de que nós vamos alcançar a paz com os palestinos, porque é o nosso destino. O destino, como dizia Shimon Peres, do Oriente Médio, é judeus e árabes trabalhando em conjunto. Perfeito, Henrique. Nós é que agradecemos e obrigado a todos. Deem aí o seu like e até o próximo programa. Um abraço grande. Até logo. Tchau, tchau.